dando uma pequena introdução sobre a contabilidade gerencial. Então, a contabilidade gerencial ela é responsável por analisar os dados financeiros de uma empresa e produzir relatórios que auxiliam no processo de tomada de decisão, daquele pequeno empreendedor até macroempreendedor, sobre a situação financeira de fato da sua empresa, as perspectivas e as oportunidades que ela tem. Assim, ela vem trazendo o conhecimento e o suporte necessário que a gestão possa manter os controles internos e externos, de suas finanças, em pleno funcionamento com o menor número de falhas possíveis. Então, para ter exemplo desse controle, a gente pode utilizar demonstrações contábeis numa pequena empresa, por exemplo, como o balanço patrimonial, a demonstração de resultado e a demonstração de fluxo de caixa, que embora que sejam preparados de uma maneira simples, levam em consideração uma pequena movimentação financeira de uma micro e pequena empresa, que atualmente é o que consta bastante no mercado. E a gente pode pensar num exemplo que em 2020 uma empresa ela teve um resultado muito abaixo do padrão. Então, quando o contador vai fazer uma análise, ele constatou que na verdade esse resultado foi negativo por conta dos altos investimentos que ela fez. Na expectativa do próximo ano, tem um resultado muito superior a esse, de acordo com suas demonstrações. Então, isso que podemos falar que é contabilidade gerencial, certo? As demonstrações contábeis, elas podem ser divididas em dois grupos principais, sendo eles as financeiras básicas, que está incluso balanço patrimonial, que é justamente uma demonstração autônoma que vai apresentar o patrimônio da empresa em um determinado período. Esse patrimônio é composto por ativos, que são bens e direitos, e pelos passivos, que são obrigações e dívidas. Também tem a demonstração do resultado do exercício, DRE, que ela apresenta um resultado financeiro de uma empresa em um determinado período, ela sendo composta pelas receitas, pelas despesas. Também tem o fluxo de caixa. O fluxo de caixa, por sua vez, ele é uma demonstração contábil independente. Ou seja, ele vai apresentar as entradas e saídas de caixa da empresa em um determinado período. E também tem o grupo das finanças adicionais. Uma das finanças adicionais é a demonstração obrigatória, que são relatórios financeiros que as empresas devem divulgar para o público. Vamos falar um pouquinho agora sobre o fluxo de caixa, tá? O objetivo dessa ferramenta é apurar o saldo disponível no momento e projetar o futuro, para que exista sempre capital de giro acessível tanto para o custeio da operação da empresa, folha de pagamentos, impostos, fornecedores, entre outros, quanto para os investimentos em melhorias, como reforma da fachada, por exemplo. Na ferramenta de fluxo de caixa devem ser registrados todos os recebimentos, vendas à vista, sem dinheiro, cheques, cartões, vendas a prazo, recebimento de duplicados, entre outros. Também deve ter todos os pagamentos, compras à vista e a prazo, pagamentos duplicados, pagamento de despesas, entre outros. E também tem que ter os previstos, que são recebimentos e pagamentos previstos para o futuro, num período de pelo menos 3 meses. Ao elaborar um fluxo de caixa, o empresário terá uma visão financeira do presente e do futuro da empresa. Dessa forma, o empreendedor pode antecipar algumas decisões importantes, como despesas, sem comprometer o lucro, planejar investimentos, organizar promoções para desencargo de estoque, avaliar a necessidade de solicitar empréstimos ou negociar prazos com fornecedores e outras medidas, evitando ou minimizando assim que ocorra dificuldades financeiras futuras. O fluxo de caixa é um retrato de um determinado momento, portanto não indica necessariamente que a empresa está tendo lucro ou prejuízo em suas atividades operacionais. Vários elementos eventuais ou sazonais podem estar influenciando no saldo daquele período, sendo essencial fazer análise ao longo do tempo para confirmar ou descartar uma tendência. Capital de giro é a diferença entre os recursos disponíveis no caixa e a soma das despesas e contas a pagar, e é formado fundamentalmente pelo valor dos estoques e pelo valor das duplicatas a receber dos clientes.
O primeiro exemplo é em relação ao comércio. No comércio, o dinheiro vai sair do caixa para a compra dos recursos que vão ser direcionados ao estoque. Em seguida, vai haver o pagamento aos fornecedores. Esse produto vai para o mercado para ser vendido. Em seguida, vem o processo de pagamento, no caso duplicatas, a receber dos clientes. Esse dinheiro vai ser direcionado ao caixa e então vai continuar o mesmo processo. Já na indústria, o processo é diferente do processo do comércio. No caso, o dinheiro do caixa, ele vai ser direcionado aos estoques, porque vai haver a compra de materiais para poder fabricar. No caso, vai para a parte de estoque de produtos acabados. Vai haver a realização do pagamento dos fornecedores durante esse processo. Depois de produtos acabados, vem o processo de vendas. Em vendas, vem o processo de receber novamente dos duplicados a receber dos clientes. E em seguida, esse dinheiro vai para o caixa novamente e volta o mesmo processo. Os ativos de longo prazo, eles são aplicações que geram rendimento após os 12 meses, após o primeiro ano do exercício. Eles possuem baixa movimentação e o valor do dinheiro é aplicado no tempo, através de juros. Eles podem ser imobilizados, eles podem ser intangíveis e eles podem ser atividade de investimento. Existem 3 modelos decisórios para que o investidor possa se basear para tomar a sua decisão de investimento. É o VPL, que é o valor presente líquido, é a TIR, que é a taxa interna de retorno, e o payback. E o passivo de longo prazo, ele pode ser de capital próprio e ele pode ser de capital de terceiros. Existem 3 parâmetros norteadores da estrutura do passivo, que é o grau de aversão ao risco, que é o GAO, liquidez versus a rentabilidade e mensuração do endividamento. É muito importante que o investidor, quando ele decidir investir, para ele se basear na liquidez e na rentabilidade do negócio, porque tem empresas que preferem trabalhar com capital próprio e pouco capital de terceiros, e já tem empresa que já é o contrário, já prefere trabalhar com capital de terceiros e pouco capital próprio. E tem que ver se esse investidor, ele está aberto ao risco, ele é mais conservador. Tudo isso aí vai influenciar na tomada de decisão do investidor. E o capital próprio é o capital da própria empresa, o dinheiro que a empresa tem para trabalhar, para gerar lucro. E o capital de terceiros, geralmente, são financiamentos, empréstimos bancários, títulos de dívidas, empréstimos. Esses são os capitais de terceiros.